1 Samuel capítulo 4, versículo 12 ao 22. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Bem fraco, hein? Quem gosta de Bíblia, glória a Deus. Não, pastor, não vou fazer não, o senhor está... Amém. Eu amo a palavra. Diz assim: então o homem de Benjamim, saído das fileiras, correu no mesmo dia, chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando com quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro, de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Se assente, por favor. Deus me deu uma revelação profunda aqui dentro. Eu quero honrar a Deus nessa visão que Ele me deu aqui dentro dessa palavra. Faltou bastante gente, Diácono Carlos não veio, ficou a trabalho e atolado com o caminhão bem longe da cidade, né? Algumas pessoas não estão presentes, não me avisaram o motivo, mas que bom que você está aqui essa noite, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos visitantes aqui essa noite. Eu quero dizer que a nossa igreja, ela tem uma mania de pegar os nomes e estar orando pelos visitantes constantemente. Eu quero honrar a nossa irmã Lúcia. Cadê ela? Lúcia? Está ali. Arthur? Está ali. E Davi, é Davi? Lúcia, Arthur e Davi, sejam todos bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus, quero dizer para vocês que Deus os ama. E nós, Equinac, aderimos esse amor a vocês também. E o nosso gesto de demonstrar esse amor é orando pela vida de vocês. Amém? A partir de hoje vocês estarão debaixo do joelho da Equinac. Vai para a caixa de oração. Glória a Deus. Amados irmãos, é um texto
que gera surpresa, mas é um texto que de fato gera um pouco mais de atração para a nossa vida. Nós bem sabemos que o povo de Deus sempre foi e sempre será oprimido, sempre será perseguido. Nós que somos a igreja, a noiva, a amada de Deus, que estamos fugindo da aparência do pecado, seremos confrontados pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos. Quem aqui que não tem inimigo? Todos nós, quando aceitamos Cristo, criamos um alvo no meio de nossas costas. O alvo, que alvo é esse, pastor? O alvo a qual o diabo colocou em nós para tentar nos derrubar, nos desqualificar, e para que possamos olhar de novo para o mundo e ter desejo do mundo, das atrações, atratividades, e possamos esquecer da nossa fé. E o texto que nós lemos, amado, fala da palavra que veio direcionada de Samuel para todo Israel. Samuel, amado, viu que Israel tinha saído para a batalha contra os filisteus. E Israel se acampou ali em Ebenezer, e os filisteus se acamparam ali próximo, em Áfega. A Bíblia vai dizer, amado, que os filisteus disputaram batalhas, travaram batalhas imensas contra a nação de Israel. Enfrentava todo momento, e a Bíblia vai dizer que Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram, sabe quantos no campo aberto? 4.000 homens foram mortos por esta guerra. Israel é o povo derivado, escolhido por Deus, era o povo separado para Deus, e os filisteus eram aqueles que oprimia e que sempre saía à batalha para tentar escravizar o povo de Israel. E aqui nesse texto a Bíblia vai dizer que os israelitas são vencidos. E por que eles são vencidos? Você já parou para pensar e meditar nesse texto? Por que o povo de Israel foi vencido? E não é muito diferente do que está acontecendo hoje. Por que muita gente está sendo vencida? Pelo povo filisteu, pelo opressor, pelo enganador, pelo acusador. Por que tem muitas pessoas que estão perdendo as suas batalhas, as suas guerras? E esse texto vai nos explicar por quê. Qual é o motivo de perder tanta batalha e tanta guerra? Porque o texto vai dizer, amado, que quando o povo ele volta para o arraial, o povo de Israel, os anciãos de Israel disseram: ei, perdemos mais uma batalha. Por que o Senhor nos derrotou aqui hoje? Por que Deus permitiu a gente ser derrotado aqui hoje, diante dos filisteus? Sabe o que os anciãos disseram? Vamos lá em Siló e vamos trazer a arca do Senhor. Vamos buscar a arca do Senhor para que esteja no meio de nós, e ela estando no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer, buscar a arca da aliança, a arca do Senhor, aonde? Lá em Siló. E quando ela foi entronizada, colocada, você sabe quem que veio para trazer a arca de Deus? Sabe quem? Ofni e Finéias. Os filhos que faziam coisas erradas trouxeram a arca de qualquer jeito. E trazer a arca de qualquer jeito, abre-se um parênteses perigoso para a nossa vida. Porque com a presença de Deus ninguém pode brincar. Com a presença de Deus ninguém pode caçoar.
zombar. Ofni e Finéias trazem a arca da aliança. E quando a arca do Senhor chega, amado, sabe o que acontece? Lá no arraial, os israelitas, o povo de Israel, começa a festejar, começa a gritar com a voz tão alta de júbilo, que sabe o que acontece, amado? A terra estremece. A terra estremeceu, que voz de grande júbilo que era naquele arraial, que os hebreus ficaram todos alegres, felizes. Então souberam, sabe, os filisteus disseram: o que está acontecendo lá? Que festa é essa que está acontecendo? E por que eles estão felizes se perderam a batalha agora, daqui a pouco? Perderam a batalha, 4.000 homens. Estão fazendo festa, porque estão lá felizes, estão jubilando tão alto que estremeceu a terra. Está escrito. Chegou no arraial, os filisteus começaram a ficar com medo, apavorado, e disseram: os deuses visitaram o arraial dos hebreus. Os deuses, quem que é esses deuses? É os deuses que abriu o mar vermelho, é os deuses que tirou o povo da mão do Egito. Quem está dizendo são o povo de filisteu. Ele chamava o Deus dos hebreus de deuses que tirou ele das garras do Egito. E aí eles começaram a ficar com medo de pasmar, dizendo: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem vai nos livrar da mão desses deuses poderosos? São deuses que atacaram os egípcios, são deuses que abriu o mar vermelho, são os deuses que lançaram praga do deserto, são deuses poderosos. Mas você sabe que lá dentro do povo filisteu tem alguém que me chamou a atenção. Que atenção, pastor? Alguém se posicionou e disse: ei, sejam fortes. Sejam fortes, filisteus. Alguém se posicionou. Todo mundo com medo. Na língua dele dizer: os deuses dos hebreus estão lá. E alguém se levanta dizendo: ei, sejam fortes, comporte-se como homem, porque não venha a ser escravo dos hebreus, com eles já foram escravos de vocês, como eles já foram escravos de vocês. Comporte-se como homens fortes, lutem. Querido, aqui tinha um filisteu que tinha um pouco de fé. Está bem certo que é contra um Deus poderoso, bem certo que é contra um Deus maravilhoso, mas alguém se levantou e disse: ei, fica quieto, seja forte, se tranquilize, ninguém aqui vai ser escravo desse povo hebreu mais não, vamos para a guerra, vamos para a luta. Então, amado, a Bíblia vai dizer o quê? Os filisteus, eles foram novamente para a batalha. Os filisteus lutaram novamente contra Israel. Israel são vitoriosos agora. Israel veio gritando o hino da vitória. Israel veio curtindo a batalha. Não. A Bíblia vai dizer, amado, que quão grande foi a derrota do povo de Israel. Trouxeram a arca para ficar no meio deles, mas mesmo assim a Bíblia diz quão grande foi a derrota, pois foram mortos, sabe quanto em Israel? 30.000 homens. Multiplicou. 30.000 homens foram mortos. E a arca de Deus foi tomada dos filhos de Eli. Ofni e Finéias foram mortos na batalha. Você sabe o que Deus me ensina aqui, amado? Não adianta e não basta somente carregar a arca. Você está entendendo? A arca é símbolo da presença de Deus. Quando a arca estava presente com o povo de Israel, ou fazia nuvens sobre eles para que eles não pegassem sol,
ou fazia quando esquentava demais, pairava uma nuvem, uma coluna de fogo para esquentá-los. A arca simboliza a presença de Deus. Sabe o que Deus me ensina aqui? Que tem muita gente que carrega a arca para cima e para baixo. Toca na arca e toca na arca de qualquer jeito, achando que Deus vai atender. Ele, porque não, eu conheço Deus, mas eu quero lhe perguntar: Deus te conhece? Jesus te conhece? Como ele me conhece, pastor? Conhecer Jesus é ter obediência e seguir à risca a sua vontade. Aqui, amado, não traz a arca como um amuleto para a minha vida. Presente de Deus não é amuleto para nós. Presença de Deus, amado, não é um cordão no nosso pescoço para a gente se lembrar. Não, a presença de Deus, sabe o que é? É obediência. E obediência gera o quê? Gera pessoas vencedoras em Cristo Jesus. Pode até não gostar, mas engole, porque é a Bíblia. Israel, povo escolhido por Deus, estava em desobediência, queria carregar a arca de qualquer jeito. Ofni e Finéias não foi preparado para carregar a arca. Ofni e Finéias, amado, não foi preparado, sabe por quê? Porque do mesmo dia que colocavam a mão na arca, eles estavam se prostituindo à beira do templo. E as pessoas que acham que prostituir é só ter relacionamento com outra mulher. Tem pessoas que se prostituem, sabe o quê? Prostituindo na palavra, rejeitando a palavra, rejeitando o evangelho, rejeitando a salvação. E aí, não, pastor, eu estou beleza. Tá beleza como, amado? Se não obedece às escrituras, como é que você vai vencer na sua vida? Não, pastor, tá tudo bem. Que tudo bem o quê, irmão? Não, eu estou carregando a arca. Não é você carregar a arca, é você ser a arca de Deus. Está entendendo? Ser a arca carrega o que? A presença dele. Eu tenho a presença dentro de mim, e se eu tenho, eu quero obedecer, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. E se eu obedeço, amado, é lógico que eu vou vencer os filisteus. Quem não obedece vai vencer. É o que eu sempre digo, amado, vai rodar e rodar e rodar e rodar e morrer patinando e nunca vai sair dessa lama e desse atolho. Sabe por quê? Porque não obedece à voz de Deus. Não obedece às escrituras. Quer ouvir verdade? Essa é a verdade. Querido, Israel foi confiante. Agora nós vencemos. Agora os filisteus vão ver. Porque nós trouxemos o nosso amuleto da sorte. Nós trouxemos a arca da aliança. Agora vamos arrebentar. Não adianta, amado, só carregar a arca. Não adianta dizer que é de Jesus, mas faz tudo ao contrário. Não adianta questionar a Bíblia Sagrada, blasfemar contra o Espírito Santo. O que é? Blasfemar contra a verdade de Deus que liberta. Isso é blasfemo do Espírito Santo. Não acredito nisso, não vai ler a Bíblia. Porque, amado, aqui diz o quê? Que Deus, a arca da aliança estava ali, mas mesmo assim, não vencer a batalha. A arca de Deus está perto de você, mas você vai vencer só quando você deixar a arca de fato guiar a sua mente, o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Quando você deixar a presença de Deus guiar você, guiar a sua vida, aí sim você vai vencer as suas guerras, você vai vencer as suas lutas. A verdade, amado, ela dói, mas ela é que nos liberta.
Porque, amado, se você veio aqui, você vai ver essa verdade. E a coisa mais interessante que eu aprendo aqui, mais uma coisa, sabe o que é? Que eles carregaram a arca lá no meio de Israel, do povo israelita, e os filisteus que estavam com medo, alguém dizer: nós vamos vencer, calma. E eles foram o quê? Depositando a sua confiança, porque a arca estava presente. Eu quero dizer para você, a arca pode estar presente, mas se você não estiver presente em Cristo, se você não estiver presente em Deus de fato, os filisteus vão acabar contigo. É necessário, amado, irmãos, querido, que possamos ser fortes no dia de guerra, mas primeiramente ser fiel a Deus, carregar a presença de Deus dentro de nós. Ofni e Finéias foram mortos. Por quê? Tocaram indignamente na arca. Viviam uma vida errada, que aos olhos das pessoas era tudo certo, porque era filho de sacerdote. Seu pai era sacerdote, Eli era o sacerdote da casa. Tudo certo, tudo certo. Não, para Deus não está tudo certo, não. Ofni e Finéias morre. E eu me apaixono pela Bíblia, sabe por quê, amado? Que o homem de Benjamim, ele sai disparado. Ele sai para correr até Siló. Ele vai até lá 35 quilômetros, amado, de distância. 35 quilômetros. Ele sai para levar uma má notícia. Mas o que mais me chama a atenção, que quando ele chega para dar a notícia, sabe com que o pai se importou? Com que o Eli ele se importou mais? A primeira coisa que ele ouviu dizer: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Eu vim dar uma notícia. Eu vim dizer a ti que eu vim diante da batalha, e aconteceu que um dos seus filhos foi mortos. Os dois, quem? Ofni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. O que mais me chama a atenção é que ele faz menção, sabe do quê? Da arca de Deus. Ele fala, e ele cai da cadeira para trás, sabe por quê? Porque ele não fez menção dos seus filhos. Ele fez menção porque a arca de Deus foi tomada. A presença de Deus foi arrancada do povo de Israel e foi levada, amado, sabe para onde? Lá para o templo de Dagon, o templo dos deuses dos filisteus. E Eli pergunta, quando ele sabe da arca que foi tomada, é aí que ele cai para trás. E quando ele cai, bate a cabeça e morre. E sua filha, sua nora, que era esposa de Ofni, que era mulher de Finéias, ela estava grávida, perto de dar à luz, quando ela descobre outra coisa. Sabe o que é? Que o marido foi morto? Não. Quando ela ouve que a arca de Deus foi levada. O que aconteceu? Ela deu o nome para o filho dela de quê? Icabod. Foi-se a glória de Deus. Acabou-se a glória de Deus. Ela disse, porque a arca de Deus havia sido tomada, por causa disso ela colocou o nome Icabod. Foi-se a glória de Deus. Eu quero dizer que todo mundo que está aqui sem a presença de Deus, você não é nada. Sem o Espírito Santo de Deus, você não é nada. Sem palavra, você não é nada. Sem a presença do Pai na tua vida, foi-se a glória da sua vida. É por isso que eu e você
temos que lutar. Para quê, pastor? Para ter intimidade com Deus constantemente. Ter intimidade é obedecer. Ter intimidade é perdoar uns aos outros. Ter intimidade é pedir perdão para aquele que te ofendeu ou para aquilo que você foi ofenso. Eu quero dizer para você, igreja, não deixe a glória de Deus acabar-se na sua vida por umas moedas ou por umas coisas atrativas do mundo, porque acabar-se a glória não é culpa de Deus, é culpa nossa. Você vai se esfriando, não aceita a palavra e o Espírito Santo entristece. Não aceita o evangelho, o Espírito Santo entristece. Daqui a pouco você está dentro da igreja sem a presença de Deus. Só o corpo e a alma e o Espírito. Cadê o Espírito Santo? Já não sente vontade de fazer mais nada pelo Senhor. Acabou a glória de Deus. Não sente vontade de buscar ganhar alma. Acabou a glória de Deus sobre a tua vida. Não, pastor, está tudo bem comigo, está nada, querido. Às vezes está dormindo brigado com a tua esposa, foi-se a glória de Deus. Não, pastor, estou mil maravilha. Que mil maravilha o que, amado? Brigou com o seu amigo do serviço e não consegue olhar na cara dele, foi-se a glória de Deus na tua vida. É mentira, pastor, que mentira. O Espírito Santo não habita, amado, em corações que não têm facilidade de perdoar e de colocar as coisas a limpo. É doido, mas é a verdade. Pastor, o meu jeito, o seu jeito pode colocar você no inferno. Não, pastor, estou tudo bem. Tudo bem o quê, irmão? Não consegue mais adorar a Deus. Não consegue cultuar a Deus, está sempre preocupado com o horário. Eu preciso ir embora assistir a minha série, eu preciso ir embora, eu tenho algo marcado, eu tenho alguma coisa marcada. A sua hora marcada é aqui e é agora com Deus. O seu momento é aqui e agora com Deus. Deus está chamando a tua atenção para não perder você de fato para o inferno, para Satanás, amado. Tem muita gente parecida com Ofni e Finéias, que vive uma vida mascarada só porque eu conheço Jesus. Eu não me dá o direito de eu pecar, de eu colocar debaixo do tapete. Ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Eu quero dizer para você, e acabou. E acabou o que, pastor? Está se indo embora da tua vida a glória de Deus. A glória de Deus. Não, pastor, é do meu jeito. Que do seu jeito? Nós temos que nos despertar para aquilo, não para o que está acontecendo agora. Tem gente que vem por vir, tem gente que não vem porque vem adorar, vem buscar, vem cultuar, não. Tem gente que vem para o pastor, vê que ele veio, não. Querido, você tem que vir aqui para buscar a glória de Deus, para ser renovado, para ser impactado, para ser abrasado com o Espírito Santo, para cultuar, para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, se você, amado, não concorda com o que eu prego, por favor, pede sua carta, procure outro lugar. Eu sou sincero. Eu sou sincero no que Deus prega no meu coração. Sabe por quê, amado? Eu não fico no Google procurando mensagem de massagear, né, o seu coração. Não. Eu vou para a oração, eu vou para o joelho, eu vou para a palavra de Deus. Ei, Pai, me dê uma palavra. E ainda preocupado de anunciar aquilo que achando que é meu. Não. Eu quero algo que venha do coração de Deus para minha e para a vida da igreja. Para quê, pastor? Para a igreja subir e entender que a Bíblia nos leva para o céu. Não, esse pastor está assistindo muita pregação. Eu estou assistindo aqui diante do altar, falando, Deus, me dê uma mensagem. Todo dia
toda hora. Sabe, semana passada eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu quero ser melhor ainda. Porque ver, amado, somente esperar acontecer, não, a gente tem que fazer algo a mais por Deus. E eu decidi. Falei, Deus, me honra que eu vou te honrar. Mas não é a base de troca não, Deus. Eu quero fazer a tua vontade, doa que doer. E as pessoas às vezes não gostam da forma que eu digo. Mas eu digo na sinceridade da palavra. Eu não quero que a glória de Deus saia da sua vida. Eu não quero que a glória de Deus se esvazie de dentro de você. Eu quero que você seja incendiado e participe mais das coisas de Deus, a qual Deus quer que você esteja presente, a qual Deus quer que você esteja, ali sempre unido. Para quê? Para crescer, para florescer, para aprender a perdoar, para aprender a amar. Pare de dormir sem falar com seu marido, a sua esposa. Peça perdão, se dobre, se curve, se humilha. Para de colocar o defeito só nela ou nele. Olha para você também, busca o seu defeito. Só coloca defeito no seu parceiro, mas o defeito nunca está em você. E aí quer orar e não é atendido, porque, amado, por falta de humildade. O que é humildade? É assumir mesmo no errado, mas é aceitar Deus. Eu pisei na bola. E as pessoas querem ser abençoadas, quer tampar o sol com a peneira, e assim não dá, irmãos. E aí não sabe por que está frio, não sabe por que as orações não estão passando do teto, por falta, sabe do quê? De humildade, de simplicidade, de honestidade diante de Deus. Seja fiel a Deus, amado. Pare de ficar falando mentirinha. Essas mentirinhas acabam com a sua vida espiritual. É uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. É uma conversa fiada ali, outra aqui. Amado, está indo a glória de Deus da sua vida. Porque o diabo que gosta disso. O filho Finés estava ali no templo direto, tomando nas taças do templo sagrado, ali na porta do templo ali, deitando, rolando com mulheres, pegando o garfo, colocando no que na melhor de viesse. E quando veio, levou os dois, porque levar e carregar a arca de qualquer jeito, Deus não aceita. Quem lembra, amado, de Ananias e Safira? Foi barganhar com Deus. Ei, mulher, vamos vender nossa propriedade. Deus não mandou eles vender. Deus não falou, ei, vocês vendem e me dá. Não, Deus não mandou. Ele viu que as outras pessoas estavam fazendo de livre e espontânea vontade. Ananias e Safira fez o quê? Vamos vender nossa propriedade. Vendeu por uma quantia X. Vamos combinar aqui. Vamos falar que nós vendemos por tal preço. Beleza? Vamos falar essa mentirinha. Não dá nada não. Foi lá. Pedro, você vendeu por quanto? Vendeu por tal parte. Por que você brincou com o Espírito Santo? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Eu não pedi para você vender. Mas por causa disto, dessa brincadeira, tu vai morrer. Pá, morreu. Levaram, sepultaram. Lá vem a esposa, todo sorridente, já combinado com o marido. Pedro pergunta, foi por essa quantidade que seu marido disse que vendeu? Foi sim, foi, amado, foi, querido. Ah, é? Por que você mentiste ao Espírito Santo? Está vendo esses homens aí? Acabaram de enterrar o seu marido. Você também vai junto com ele. Morre. Querido, e isso foi no tempo da graça, entenda isso. Não foi no tempo da lei, no tempo da graça. Tem pessoas que conhecem o Senhor, estão brincando com a sua presença.
E vai ter um preço árduo a ser pago. Vai ter um preço justo a ser pago. Porque ninguém brinca com Deus e fica impune. Aí você vai me dizer, ai pastor, mas Deus é amor, Ele é cheio de compaixão. Ele é, mas você está brincando com o sacrifício que Ele fez. Qual? Ele deu seu filho no nosso lugar, você aceitou Ele, você está na presença dEle, está brincando com a sua presença. E isso é perigoso. E acabou, foi-se a glória de Deus. Você tem glória de Deus na sua vida? Você tem a presença de Deus na sua vida? De verdade? Você consegue adorar a Deus com o corpo e a alma? Ou parece que está tudo bloqueado aí? Ou você é aquela pessoa que não aceita? Não, eu não aceito, pastor, porque a palavra de Deus, amada, é que nos abre, faz a gente desabrochar na presença de Deus, faz a gente se derreter em sua presença, faz o homem durão chorar, quando de fato ele abre o coração para Deus. Homem que nunca chorou no mundo, quando cai na presença do Pai, ele chora. Ah, pastor, eu sou machão, quero ver, porque quando, amado, nós damos a nossa vida para Deus, não tem pessoa que resista à sua presença. Está entendendo? E acabou-se, foi morto Eli, foi morto os 2 filhos, foi morto quem? A nora. O que isso tem a ver comigo, pastor? Sabe? Eles deram mais importância para quê? Pela arca de Deus. A preocupação dele, do pai e da nora, não foi pelo esposo que ela teve, e não foi pelo filho que eles perdeu. Foi pelo quê? Foi pela arca de Deus. Por que ele caiu da cadeira? Porque a arca de Deus foi levada cativo. Porque a arca de Deus foi tomada. E por que aquela mulher teve uma criança prematuro antes do tempo? Pela notícia, que a arca de Deus foi tomada e que o seu marido foi morto, mas muito mais ainda pela arca. Sabe por quê? Porque ela colocou o nome do seu filho, o quê? E acabou, foi-se a glória de Israel. Acabou-se a glória de Israel. Por quê? Porque ele tinha visto e dito que a arca de Deus havia sido tomada. E por causa do seu sogro e do seu marido. Mas primeiro, a arca de Deus. A presença de Deus. Foi-se a glória, pois a arca de Deus foi tomada. O povo perdeu a guerra. A glória foi-se de Israel. E eles achavam isso. Mas o capítulo 5, para encerrar, é algo imenso, imensurável. Porque, amado, aqui Deus diz o quê? Que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram para onde? Levaram de Ebenezer e levaram a Asdote. Os filisteus tomaram a arca e colocaram aonde? No templo de Dagon, no Deus dos filisteus. Colocou lá no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando, amado, os moradores de Asdote se levantavam de madrugada no dia seguinte, sabe como é que Dagon estava? Estava caído diante da arca de Deus. Dagon é uma estátua, é uma imagem, uma estátua feita. Era o Deus dos filisteus. Eles reverenciavam aquela estátua e colocaram a arca perto da estátua de Dagon, do Deus filisteu, dos deuses estranhos lá. A Bíblia vai dizer o quê? Que quando eles levantavam pela manhã, como é que estava Dagon? Caído, com o rosto em terra diante do quê? Da arca de Deus. Você não entendeu, né? Sabe, querido, até o diabo ele reverencia a presença de Deus. Você não entendeu, né? Até Satanás se
prostra diante de Deus. Quem lembra de Jesus? A multidão que cercava, o endemoniado de Gadara, ele veio correndo e veio o quê? Se prostrando e adorando, diz: ei, tu vieste já nos destruir antes do tempo. Tem muita gente, amado, que não reverencia a presença de Deus, que não se prostra diante de Deus. Mas eu quero dizer para você que até Satanás reverencia a Deus, que até o diabo se prostra diante de Deus. Mas eu quero dizer para a pessoa que é dura de coração, para a pessoa que não aceita, a Bíblia diz que todos um dia vai se colocar de joelho diante daquele que é Senhor e Rei. Todo joelho se dobrará diante do Senhor, do leão da tribo de Judá. Pode até não querer se curvar hoje ou reverenciar, mas um dia todo joelho vai se dobrar, vai se curvar. A estátua aguentava a cara na terra. Por quê? Porque a arca é a presença de Deus. A arca é a presença de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a imagem de Dagon, puseram de volta no seu lugar. Levanta a estátua. É tão poderosa a estátua que não consegue levantar sozinho. É tão formidável o poder daquele Dagon que ele precisa de ajuda dos seus serviçais. Fica aí, beleza? A Bíblia diz que eles arrumaram. Ele levantou o que? Levantou a estátua de novo. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que quando eles levantam de novo, de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon estava caído já, sem o quê? Sem os braços. Sem os braços e o que mais? Sem os bruços. A cabeça de Dagon estava o quê? Arrancada, e as duas mãos estavam o quê? Cortada, e se encontrava na soleira da porta, apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso o sacerdote Dagon e todos que entravam no seu templo em Asdote não pisavam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdote e assolou. Sabe com o quê? Com tumores. Brinca com a presença de Deus. Brinca com aquele que tem todo o poder. Deus, amado, pela sua presença, cepou a cabeça de Dagon. Já que vocês levantaram, quero ver vocês colar agora. Já que vocês levantaram, quero ver se ele consegue colocar os braços sozinho. Já que vocês levantaram, eu quero ver se vocês conseguem reconstruir essa imagem de novo. E como vocês trouxeram a minha presença para um local insano, o que Deus faz? Deus colocou tumores em todo mundo ali. E eles entenderam. Porque eles se assustaram. Essa arca de Deus aí deve estar amaldiçoada. Vamos pegar essa arca. Vamos mandar para um local ali aqui perto, aqui em Gate, aqui, vamos mandar para lá. Mandou para a cidade de Gate. E quando levou para lá, o que aconteceu? A mão do Senhor também caiu sobre aquela cidade. A mão de Deus oprimiu aquela cidade, causando o que? Grande terror naquela cidade, causando temor, feriu homens daquela cidade, desde o pequeno até o maior, amado, aconteceu ali. E aí nasceu tumores. Então peraí, vamos enviar a arca para onde agora? Vamos enviar a arca lá de Deus para Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, amado, os ecronitas exclamaram, dizendo o quê? Vocês trouxeram a arca de Israel para cá? Vocês estão malucos? Já está um converseiro do que aconteceu. Se vocês trouxeram a arca de Deus, você quer matar nós aqui? Não, nós não queremos essa arca não, pelo amor de Deus. Então a Bíblia diz que eles enviaram, eles se juntaram com os governantes dos filisteus e disseram: ei, vamos devolver essa arca de Israel. Vamos devolver. Por quê? Rapaz, a minha cidade está cheia de tumor, minha cidade está cheia de doença, é por causa dessa arca. Eles fizeram uma reunião.
Então vamos, como é que a gente vai fazer para enviar essa arca de volta para lá? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, vamos pegar ouro, vamos fazer 5 tumores de ouro, com 5 raptos de ouro, e vamos mandar para lá. Vamos mandar para lá. Quem sabe assim, o Deus ele tem de misericórdia de nós. E a Bíblia diz o quê? Que eles fizeram isso. Os homens, amados, enviaram a arca de Deus para Israel novamente. O que aconteceu? Os tumores foram cessados. Sabe o que Deus me ensina dentro aqui? Que quem tem presença de Deus, amado, não é causador de tumor, mas é causador de bagunça no inferno. Você entendeu? Quem tem a presença de Deus, amado, deixa o inferno inquieto, avassalado, deixa o inferno preocupado, porque o diabo se preocupa 24 horas pela sua vida, para tentar, eu tenho que fazer de tudo para tirar a presença da vida dele. É assim? Eu tenho que bolar uma estratégia, um plano para tirar a presença da vida dele. Porque ele tirando a presença da sua vida, você fica um alvo fácil. Aí você cai. Aí você faz coisas que não agradam a Deus. O papel do diabo contra a nossa vida é tirar o que você recebeu quando aceitou Jesus. O papel do diabo, amado, é tirar de dentro de você a essência do Criador. O papel de Satanás é fazer você desistir da igreja, é fazer você desistir dos cultos, é fazer você desistir de ler a Bíblia Sagrada, é fazer você desistir do seu casamento, é fazer você desistir dos seus filhos, é fazer você desistir da sua parentela que está presa lá no mundo das drogas, seja lá o que for. O papel do diabo, amado, é escravizar a sua mente. Como assim, pastor? É dizer que você não precisa de ninguém. O papel do diabo também é fazer o quê? Fazer com que as pessoas acreditem que em casa, buscar em casa, só em casa está bom demais. E não é. Quem tem presença está no centro da vontade de Deus. Quem tem presença, ele se alegra em estar na casa de Deus. Quem tem presença nunca é um peso adorar a Deus. Quem tem presença, amado, ele ama de fato adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé.